Talvez hoje você esteja cansado de orar e não ver respostas, cansado de acreditar e ver que tudo continua igual, cansado de sorrir por fora enquanto por dentro algo está se quebrando em silêncio. Você já chorou tantas vezes escondido no travesseiro, no banheiro, no carro, em lugares onde ninguém viu, onde ninguém pôde ver, que começou a pensar que talvez Deus também não te ajude a vencer. Mas eu preciso que você ouça isso com muita atenção hoje, porque esse vídeo não caiu para você à toa. Porque o que você te diz agora pode mudar o rumo dos próximos dias da sua vida. Deus não te esqueceu, é a voz do Senhor falando contigo. Ele não desviou o olhar de você. Ele não trocou você por outra pessoa. Ele não desistiu da sua história. Preste bem atenção. Pelo contrário, enquanto você acha que nada está acontecendo, os céus estão em movimento. E existe algo se movimentando por causa de você. Olha que importância. Existe algo sendo preparado no invisível, algo que seus olhos não conseguem enxergar, mas que já está com a data marcada no calendário de Deus para se cumprir. Porque você ora, espera, chora, jejua, insiste e tudo parece continuar em silêncio. E é justamente esse o silêncio que tem feito você duvidar, porque dói mais do que um não. O silêncio de Deus parece abandono. Sim, parece uma porta fechada na sua cara, parece que o céu virou de bronze sobre a sua cabeça. Mas eu vim aqui hoje te dizer, eu não apareci à toa para você. A palavra de Deus te diz com toda a autoridade. O silêncio de Deus nunca foi a ausência de Deus. O silêncio de Deus é preparação. Oh, glória! O silêncio de Deus é construção. Tome posse dessa palavra. Quando ele se cala, é porque ele está trabalhando a seu favor. Ele está trabalhando em algo grande demais para ser explicado antes de você ter entendimento para entender. Você se lembra de Isaías 40? Aquele capítulo escrito para um povo cansado, ferido, derrotado, que sentia que Deus tinha esquecido das promessas. Mas foi exatamente ali que Deus mandou dizer: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Cansarão, caminharão e não se fatigarão? Então, isso não foi escrito para os fortes, foi escrito para você. Você que está exausto, foi escrito para o coração que está prestes a desistir. E talvez você esteja se perguntando agora, mas e se Deus está comigo, por que está demorando tanto? Eu preciso que você entenda uma coisa. A demora de Deus não é negligência. A demora de Deus é estratégia. Existem coisas que só podem nascer no tempo certo. Existem vitórias que, se chegarem agora, você se destruiria ou destruiria a vitória, porque você ainda não tem estrutura interior para sustentá-las. Deus está te formando primeiro. Deus está te moldando. Deus está cavando em você uma profundidade que só a espera pode cavar. Porque homem raso não carrega vitória grande. E mulher sem raiz não suporta vento de glória. Pense, por exemplo, em José, vendido pelos próprios irmãos, jogado numa cisterna, escravo no Egito, acusado injustamente, esquecido na prisão por anos. Anos! Você pode imaginar quantas noites José olhou para o teto daquela prisão e se perguntou: Deus, onde tu estás? Mas o que José não sabia é que Deus estava montando um trono para ele, enquanto ele parece que apodrecia na masmorra daquela prisão. Cada dia naquele lugar era uma pedra sendo colocado no palácio para ele que viria. Quando você não está processando, parece que é atraso, porque você não vê.
Quando você olha para trás, percebe que era preparação depois da vitória. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive a dor que você não entende, inclusive a porta que foi fechada, inclusive o relacionamento que terminou, inclusive o trabalho que você perdeu. Inclusive o diagnóstico que abalou a sua casa, inclusive as noites em que você se sentiu mais sozinho na sua vida. Tudo, absolutamente tudo está sendo tecido pelas mãos de Deus, que não erra um único fio. E é justamente por isso que eu te digo agora, não interprete o seu deserto como castigo. O deserto não é sombra, o deserto é escola. Foi no deserto que Moisés aprendeu a ser líder. Foi no deserto que Davi aprendeu a ser rei. Foi no deserto que João Batista aprendeu a ouvir a voz do Pai. Foi no deserto que o próprio Jesus foi preparado para o seu ministério. E se Deus te colocou num deserto, é porque há uma terra prometida para você do outro lado. E ninguém entra na terra prometida sem antes atravessar o silêncio do deserto. Eu sei o que faço. Eu sei que me parece que ninguém entende. Eu sei que você tenta explicar para as pessoas o que está sentindo. E elas só dizem, tenha fé, vai passar. Mas você sente que ninguém realmente mergulha em suas dores. Você sente que você está carregando tudo sozinho, sozinha. Você acorda no meio da noite com o peito apertado e fica olhando para o escuro, perguntando se um dia vai melhorar. Você sorri durante o dia para não preocupar ninguém, mas quando a porta do seu quarto se fecha, as lágrimas caem sem pedir sua permissão. E você começa a achar que Deus se acostumou com o seu choro. Mas escuta o que eu vou te dizer. No Salmo 56, tu contaste as minhas aflições, pões as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima sua foi contada. Sim, cada noite sem dormir foi anotada. Cada oração sua foi sussurrada, foi guardada. E nada do que você viveu foi em vão. Há um princípio espiritual que poucos entendem. Antes de uma grande virada, tudo que parece piorar. Quando Deus está prestes a abrir o Mar Vermelho, o exército do faraó aparece atrás. Quando Deus está prestes a ressuscitar Lázaro, o corpo já está em repouso há 4 dias, já cheira mal. Quando Deus está mandando a libertar Pedro da prisão, ele está acorrentado entre 2 soldados. Sim, na véspera da execução. Quando parece que tudo acabou, é justamente aí que o momento em que Deus começa a agir. O fim das suas forças é o início do milagre de Deus. O esgotamento dos seus recursos é o palco da intervenção divina. Sempre foi assim e sempre será assim. Em João 11, quando Jesus descobriu que Lázaro estava doente, a Bíblia diz uma frase estranha. Amava Jesus a Marta e a sua irmã e o Lázaro. Quando, pois, pegou que estava enfermo, ficou sabendo que o Lázaro estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Por que isso ficou registrado na Escritura? Diz que ele amava, e mesmo assim ele demorou mais 2 dias. A demora de Jesus não foi falta de amor. A demora foi para que o milagre fosse maior ainda que as expectativas. Marta esperava apenas uma cura. Jesus entregou uma ressurreição. Você está pedindo algo pequeno e Deus está preparando algo muito maior para você.
Você está pedindo o rompimento e Deus está lançando a libertação. Você está pedindo melhorias e Deus está apresentando uma transformação completa. Talvez você esteja na fase em que tudo dentro de você grita e desiste. Desiste e desiste, né? Desiste de orar, desiste de acreditar. Mas eu vim aqui, eu apareci aqui nesse vídeo hoje, em nome de Jesus. Não desista agora, eu estou dizendo para você. Não desista justamente agora. Abacuque 2:3 vai dizer, porque a visão ainda está para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não tardará. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Existe um tempo determinado, existe um dado marcado, uma data marcada. E o tempo de Deus não falha, o tempo de Deus não atrasa. O tempo de Deus chega exatamente no segundo em que precisa chegar. Em Eclesiastes 3, nos lembra, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de chorar, tempo de colher, tempo de chorar e de rir, tempo de plantar, de colher, tempo de silêncio e tempo de falar. Você está num ritmo, mas o tempo passa, a estação passa, o inverno acaba, o verão acaba. Eu profetizo agora sobre a sua vida. Esse tempo de deserto antecipa o tempo da terra prometida. O que está seco vai reverdecer. O que parece morto vai voltar a respirar. Em Salmo 126 diz algo que precisa ser tatuado no seu coração hoje. Marcado no coração ainda hoje. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Toma posse dessa palavra. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo seus feixes. As suas lágrimas não são desperdício. As suas lágrimas são sementes. E toda semente que cai no chão e parece que morre, não é? Ela tem que morrer. Na verdade, está sendo preparado para brotar. O que hoje é choro, amanhã será colheita. O que hoje parece difícil, amanhã será dança. Deus prometeu em Isaías 61 dar glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E Ele está trocando, Ele está restaurando, Ele está reconstruindo o que parecia estar perdido. Eu sei muito bem que existem feridas que ninguém vê, existem tradições que ninguém imagina. Sim, existem enganos que você nunca contou para ninguém. Existem cansaços da alma que não passam nem com o sono. E você tem se questionado se um dia vai voltar a ser quem era antes. Aquela pessoa feliz. Mas eu te respondo, não só vai ser ainda muito melhor do que era. Mais profundo, mais seguro, mais sensível, mais forte, mais usado. Um instrumento nas mãos do Senhor. Mais consciente do amor de Deus, porque ninguém atravessa tudo o que você está passando para sair igual. Quem passa pelo fogo, sai ouro. Jeremias 29:11 não foi escrito para pessoas que estavam bem, não. Foi escrito para um povo no exílio, longe de casa, sem nenhuma perspectiva, vivendo entre estrangeiros. E foi ali, entre os estrangeiros, que Deus disse: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo lá no exílio, Deus tinha planos. Mesmo lá no cativeiro, havia futuro. Mesmo no pior cenário imaginável, havia esperança. E é o mesmo Deus que olha para você hoje e está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim, só mais um pouquinho, só mais um pouco. Eu quero que você feche os olhos agora por um instante
Mesmo que rapidamente, respire profundamente, porque o que eu vou te dizer agora vem do coração do Pai, do coração do Paizinho. Filho, filha, eu não te esqueci, eu nunca te esqueci. Eu estive contigo em todas as noites, eu enxuguei suas lágrimas que você não conseguia nem ver. Eu segurei as suas mãos quando você se sentia que iria cair. Eu te sustentei a cada respiração quando a angústia tentou te sufocar. E agora, exatamente agora, nesse momento, eu estou preparando algo que vai te fazer entender o porquê cada coisa está acontecendo. Então confia em mim, confia só mais uma vez. Salmo 91 promete: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Você não foi descoberto, você não está exposto ao acaso. Existe uma sombra divina sobre você te guardando. Existe um cerco de proteção que o inferno não consegue romper. O inimigo já tentou várias vezes te destruir e você ainda está de pé. Sabe por quê? Porque há um Deus segurando você com a mão direita da sua justiça. Olha para trás por um instante. Quantas vezes você já achou que não iria conseguir e no final conseguiu? Quantas vezes você achou que não tinha mais saída, mas a porta se abriu? Quantas vezes você chorou pedindo socorro e do nada veio uma força que você não sabe da onde veio, né? Aquilo que não foi sorte, aquilo não foi coincidência, aquilo foi Deus. Sim, o mesmo Deus que te socorre antes vai te socorrer agora de novo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Israel, em Êxodo 14, está te dizendo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. É isso que ele está dizendo para você hoje. Pare, respire, não temas, porque a vitória vem. E talvez o inimigo tenha sussurrado no seu ouvido nos últimos meses: você é o único que Deus esqueceu. Mas só você já sabe que isso é mentira. Isso sempre foi mentira. Deus não tem favoritos esquecidos. Deus é o pastor que deixa 99 para buscar uma única que se perdeu. Deus é o pai que enxerga o filho pródigo de longe e corre na direção dele. Deus é o Cristo que parou multidões para curar uma mulher, que tocou na orla do seu manto. Esse mesmo Deus não te esquece. Esse Deus se inclina, esse Deus se importa com os detalhes da sua vida que mais ninguém nota. Então hoje, neste exato instante, receba essa palavra, receba isso. Os céus não estão parados. Enquanto você chora, Deus trabalha. Enquanto você dorme, o Pai cuida. Enquanto você duvida, Ele permanece fiel. Enquanto você se sente esquecido, esquecida, seu nome está sendo pronunciado nos lábios do Pai. Sim, existe algo sendo preparado no invisível. Existe uma porta sendo aberta numa dimensão maior que os seus olhos não conseguem alcançar. Existe um milagre sendo costurado nos bastidores. E quando ele se manifestar, o milagre se manifestar, você vai cair de joelhos e vai dizer: valeu a pena. Cada lágrima valeu a pena. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Pense bem. E se ele quisesse te deixar, teria feito isso lá atrás, antes de começar a jornada, quando você ainda nem conhecia ele direito. E se ele quisesse desistir de você, teria desistido lá na primeira vez. A primeira vez que você falhou, a primeira vez que você duvidou, na primeira vez que você se atrasou. Mas ele não desistiu. Ele continua te chamando, ele continua te sustentando.
Ele continua amando com um amor que você não entende. E não vai ser agora, com razão, agora não vai ser que ele vai te soltar. Quem começou uma boa obra em você é fiel para completá-la. Glória e glória a Deus. E eu profetizo hoje sobre a sua casa, sobre a sua vida, restauração. Eu profetizo hoje sobre a sua mente, paz que excede todo entendimento. Eu profetizo hoje sobre o seu corpo, cura. Eu profetizo sobre a sua família, salvação. E eu profetizo sobre o seu futuro, portas que nenhum homem pode fechar. Eu profetizo sobre os seus sonhos, acendeu. Deus já está fazendo. Aquilo que você enterrou achando que tinha morrido, Deus vai chamar para fora pelo nome e vai dizer, vem para fora. E o que parecia ser o túmulo vai virar um testemunho. Então eu te digo agora, enxugue as suas lágrimas, levante a cabeça, olhe, endireite os seus ombros, respire fundo. A sua história não termina no capítulo da dor, não tem lógica. O melhor capítulo ainda está sendo escrito. E quando você olhar para trás, daqui a um tempo, você vai entender que aquele silêncio era a sala de espera do maior milagre da sua vida. Aquela demora era o tempo do Pai, te preparando para sustentar o peso da glória que ainda viria. Aquele deserto era o caminho mais curto até a promessa chegar. Deus não te esqueceu, diz isso em alta voz, fale de novo, Deus não me esqueceu, fale agora, Deus não me esqueceu, Deus está preparando o momento certo, Deus está trabalhando por mim, por você, deixa essas palavras entrar fundo no seu espírito, deixa essa verdade quebrar toda a mentira que o inimigo plantou em sua mente, nos últimos meses, nos últimos tempos, porque você é amado, você é amada, você é visto, você está sendo lembrado, você é está sendo cuidado, você está sendo sustentado, porque você é precioso, preciosa aos olhos do Pai. E quando o momento certo chegar, e ele vai chegar, você vai entender que valeu a pena esperar. Você vai entender por que Deus não respondeu do jeito que você queria. Você vai entender por que aquela porta se fechou. Você vai entender por que aquelas pessoas se atrasaram. E aí você vai entender por que aqueles planos não deram certo. Porque tudo agora vai fazer sentido. E você vai adorar. Vai adorar de um jeito tão entusiasmado que só quem passou pelo fogo sabe adorar. E se essa palavra hoje tocou no seu coração, eu quero te pedir mais uma coisa. Escreve agora nos comentários com toda a fé do seu coração. Deus ainda está trabalhando por mim. Glória a Deus. Que esse comentário seja um marco de divisão. Que ele seja um altar. E que cada vez que você volte a ler esse comentário, lembre-se de que neste dia, nesta hora, Deus falou com você. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está cansado, cansada e está prestes a desistir. E precisa muito ouvir essa palavra. Você não foi esquecido do pai, você não foi esquecida da mãe. Você não foi, porque você tem um Deus que te acolhe, um Deus que te recebe. Não importa o que fizeram com você, você tem um Deus que te ama. E compartilhe esse vídeo com alguém e depois, se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todos os vídeos que eu postar. E lembre-se, você não foi esquecido. Ele está nesse exato momento preparando o momento certo e quando o momento certo chegar, vai ser lindo. Vai ser lindo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Glória a Deus.